está sabendo que hoje, eu ia falar que hoje é dia 2 de maio, mas não é dia 2 de maio, é dia 3 já, né? Você tem essa impressão também, que a vida voa, assim, você acha que, nossa, parece que ainda é o começo do ano e a gente já está aqui no início de maio, que loucura. Hoje, dia 3 de maio, é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Pois é, essa capacidade que a gente tem aqui de poder noticiar, é a capacidade que eu tenho de poder fazer improvisos, falar aqui, contextualizar os assuntos, sem achar que vai ter, sei lá, um fiscal aqui dizendo, opa, acho que isso aí, e o que a gente viveu na ditadura militar realmente foi de fato isso, né? Com alguém tendo de conferir, vocês vão noticiar isso aqui, não pode, mas não pode por quê? Porque não pode, o autoritarismo. Tem um relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras, divulgado hoje, aponta o seguinte, um aumento na ameaça global à prática do jornalismo. A ONG também destaca a guerra na faixa de Gaza, onde mais de 100 repórteres palestinos foram mortos. Vamos então com o meu colega que vive isso diariamente. A gente vive isso, né, Américo Martins? Essa capacidade de poder ser um refletor no mundo do ponto de vista, não de ser o dono da verdade. Nós trabalhamos com fatos, mas não é esse lance de, eu tenho a verdade, eu sou autoritário. É a nossa capacidade de exercer a liberdade de noticiar. Qual é a situação hoje da liberdade de imprensa, Américo? Olá, Elisa, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. Esse tema é muito importante, como você muito bem destacou, justamente pelo fator da defesa da democracia. Nos países mais democráticos é onde você tem a melhor situação para a liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa é absolutamente essencial para uma sociedade democrática. Por isso, a importância desse dia, que foi escolhido pela ONU, o dia 3 de maio, como Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e também a importância desse ranking da ONG Repórteres Sem Fronteira, que é uma ONG que luta pela liberdade de expressão e pela segurança dos jornalistas no mundo inteiro. Todos os anos eles fazem esse ranking, Elisa, e classificam ali a situação dos países. Eles revelaram que este ano em particular, na verdade eles estão falando do ano de 2023, eles divulgam no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa a situação do ano anterior, fazem um estudo ao longo de todo o ano. Eles analisaram 180 países e territórios, Elisa, e constataram que a situação, numa grande parte deles, é muito difícil para o trabalho da imprensa. Eles notaram, inclusive, um aumento muito grande da repressão política em vários lugares e também um aumento da desinformação. Por isso, a importância do jornalismo profissional, da imprensa profissional, de mostrar a realidade e trabalhar com os fatos, como você lembrou. Eu queria destacar três lugares, três territórios diferentes que ganharam uma menção sempre preocupante da ONG Repórteres Sem Fronteira. Primeiro é a Rússia. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia vem aumentando muito a censura e também os ataques contra jornalistas, inclusive vários jornalistas sendo presos na Rússia. Falando em prisão de jornalistas, sabe qual é o país que mais prende jornalista no mundo, Elisa? A China, uma ditadura comunista. É o país que mais prende jornalistas e aonde a mídia é muito cerceada. E o terceiro ponto, você lembrou no início aqui dessa nossa conversa, a questão na faixa de Gaza. Mais de 100 jornalistas já morreram lá, todos palestinos, 22 deles enquanto estavam fazendo reportagens. É o lugar mais sangrento em relação a ataques à imprensa nas últimas décadas, Elisa. Então, de forma geral, a situação não é boa. Eu queria dar um destaque também aos 3 países onde a liberdade de expressão é considerada pior: Afeganistão, Síria e Eritreia. Todas ditaduras, obviamente. E aonde é melhor? Noruega, Dinamarca e Suécia, países do norte da Europa com uma longa tradição democrática. Então, a democracia é importante para a liberdade de imprensa e vice-versa. E essa ausência de liberdade de imprensa até nos expõe, Américo, quando a gente tem, por exemplo, você citou a China, quando a gente faz uma cobertura da guerra na Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia, e a gente tem de dizer, nunca é confortável dizer isso, olha, de acordo com o governo, ou a CNN não conseguiu, como é que fala? Checar a veracidade, porque quando você tem um governo que tem um controle daquilo que é publicizado, Américo Martins, a gente também fica vendido. Você vai noticiar algo da Rússia, olha, isso aqui é o que eles estão dizendo, não conseguimos checar, os ucranianos. E isso acaba expondo a gente, né? Quando você não tem a liberdade de imprensa de outras nações.
Exato. Tem muitos lugares do mundo que, infelizmente, a gente não consegue checar os fatos. Então, a gente reporta as informações que conseguimos. Informações, por exemplo, do governo ou que eles estão divulgando. Existem países, e normalmente são autocracias, são ditaduras muito fortes, onde o controle da informação é total. É muito perigoso, inclusive, para os jornalistas trabalharem. Eu queria destacar, Elisa, se você me permite, a situação na América Latina e no Brasil também. O Brasil é considerado o segundo país nas Américas mais violento para jornalistas. Nos últimos 10 anos, pelo menos 30 colegas nossos, jornalistas brasileiros, foram mortos no Brasil, normalmente em cidades pequenas, onde eles estão expostos a mais pressão, tanto política como de grupos criminosos. Muitas vezes estão investigando, por exemplo, tráfico de drogas ou outras organizações. E o país mais perigoso para os jornalistas em todas as Américas é o México, onde existe uma atividade também criminosa muito grande, com os narcocartéis ali dominando muito o país, o cenário no país. E muitos jornalistas ali são mortos também com uma frequência, infelizmente, muito grande. Elisa. E terror. Ô, Américo, o Brasil subiu 10 posições, é isso, no ranking de liberdade de imprensa em relação ao ano passado? Sim, em relação entre 22 e 23 melhorou 10 posições, mas ainda assim a situação é classificada pela ONG Repórteres Sem Fronteira como uma situação problemática. Dos 180 países, o Brasil em 2022 estava na 92ª posição, melhorou e passou para a posição de número 82. Eles atribuem a isso especificamente a mudança no governo federal, porque eles identificavam ataques muito grandes da administração do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a mídia. Mas eles destacam também que a questão da polarização ainda é muito grande no Brasil e também o uso de fake news, desinformação nas redes sociais e também algum tipo de problemas para os jornalistas poderem fazer as suas reportagens. A ONG classifica em 5 critérios diferentes, de muito boa a muito difícil, qual é a situação da liberdade de imprensa em todos os países. No caso do Brasil, que está na metade do caminho, é considerado problemático, ou seja, ainda existe coisas para se melhorar no Brasil, embora a gente, obviamente, seja uma democracia e exista liberdade de expressão e, felizmente, também liberdade de imprensa. Mas vivemos momentos muito sensíveis. Obrigada, Américo Martins. Você que nos assiste aqui, nós não queremos que você ouça o que a gente está dizendo, as notícias, e pense assim, sim, eu concordo com tudo. Você pode discordar, numa boa. Elisa falou uma notícia, eu não concordo. Faz parte do jogo, você pode concordar ou discordar. O que você não pode é nos agredir. Quando nós estamos nas ruas, ou achar que tem alguma liberdade por rede social. Outro dia tinha uma mensagem aqui, Elisa, sua idiota. Isso não é admissível, entende? Isso não é admissível. Você pode não concordar com o que é dito, mas você não pode agredir a imprensa. Nós vivemos um período muito sensível, recente, de agressões à imprensa. Isso não pode ser normalizado. Nunca. Não é normal. Isso é violência, isso é um crime.